Hoje o ministro Fernando Haddad e a ministra Simone Tebet se encontraram para definir esse novo arcabouço fiscal. Na verdade, isso já está sendo gestado há algum tempo. Mas para falar sobre a expectativa dos investidores em relação a essas novas regras fiscais do país, a gente conversa agora com Eduardo Velho, economista-chefe e sócio da JF Trust Investimentos. Eduardo Velho, seja bem-vindo. Boa tarde a você. Boa tarde, Piotr. O Velho, na sua opinião, óbvio que a gente tem algumas informações. Hoje a ministra Tebet fez questão de dizer que o arcabouço que está sendo gestado, escrito ali, as regras são bastante razoáveis, tanto para atender o que o governo precisa, quanto para o mercado. Mas óbvio que não deu detalhes, esses detalhes não foram explicitados. Ontem o mercado reagiu de forma positiva, ou seja, desse esforço do governo, do ministro da Fazenda, em apresentar ainda logo no mês de março, antes da próxima reunião do Comitê de Política Monetária, para tentar, digamos, ter uma sinalização do Copom, seja na ata que ele divulga depois, de que há um caminho já para a queda dos juros. Mas uma coisa é apresentar numa data breve, a outra coisa é o conteúdo desse arcabouço fiscal. Qual é a sua expectativa, Velho? Boa tarde a todos. Bem, eu acho que o mercado estava muito ansioso em relação a esse anúncio esperado aí do arcabouço fiscal. Qual é a ideia do arcabouço fiscal? Você criar uma regra que indique algum controle dos gastos públicos e estabilize ou então reduza a dívida pública ao longo do tempo. Então, aparentemente, o sinal é positivo. Parece que isso já está sendo discutido hoje, inclusive, entre o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento. Há também aí uma linha positiva de conversa entre o presidente do Banco Central, Roberto Campos, com o ministro Haddad em relação à indicação de alguns diretores do Banco Central que sejam pró-mercado, ou seja, estejam alinhados aí com a meta de inflação, não sejam aventureiros, ou seja, são fundamentados, são técnicos, né? Então, isso cria uma margem, uma oportunidade, na minha avaliação, de possivelmente ter uma queda de juros ainda no segundo trimestre. Agora, como você falou, para isso, o mercado precisa acreditar nessa regra fiscal, se ela é crível, ou seja, se ela realmente é sustentável para reduzir a dívida pública, mas me parece que o Banco Central, na minha avaliação, ele deverá manter a taxa de juros agora em março, mas eu acho que ele pode preparar o movimento aí para reduzir juros caso haja uma regra fiscal confiável de redução da dívida pública ao longo do tempo. Velho, você está dizendo que o mercado vai olhar nos fundamentos dessa nova regra, porque meta é muito fácil de escrever, papel aceita qualquer coisa, mas tem que justificar quais seriam os fundamentos, porque eu tenho uma mudança muito gigante. Eu tinha um governo que tinha uma lógica de política fiscal muito preocupada com as contas públicas, redução de impostos para reativar a economia. Esse governo faz exatamente o contrário, é um DNA completamente oposto. Está gastando bastante, aprovou a emenda, aquela emenda fura-teto do fim do mundo, com gastos bastante exorbitantes, muito acima do que era o razoável em relação ao Bolsa Família, ou ao Auxílio Brasil, antigamente, agora Bolsa Família. Foi muito mais que... E está falando sobre gastos, além do discurso do próprio presidente Lula atacando o presidente do Banco Central. Ou seja, os fundamentos precisam convencer o mercado. E esses fundamentos vão estar muito claros. Você acredita que o Ministério da Fazenda tem essa visão de que não basta colocar uma meta ousada, tem que colocar também como pretende chegar nessa meta? Exatamente. Esse é o grande ponto. O que é a regra fiscal, como você falou, pode se colocar qualquer coisa no papel. Agora, pelo movimento nos últimos dias no mercado futuro de juros, o que ele está dizendo? A probabilidade de redução da Selic em maio já há uma possibilidade, em torno de 30%. Então, é sinal que já existem agentes do mercado, investidores em geral, fundos de investimento, que acreditam que a regra fiscal vai ser aprovada e vai ser uma regra fiscal crível, ou seja, de cumprimento do governo. Então, aparentemente, após um estresse no mês de janeiro, fevereiro, onde as taxas de juros futuras subiram bem, as taxas de juros dos títulos de governo chegaram às taxas longas, a um juro real de 6,5%, por exemplo, um juro real bem alto historicamente, eu acho que há uma possibilidade aí de haver uma redução dos juros. Outro ponto importante é que a mediana da expectativa de inflação do mercado estava subindo há várias semanas, na última semana agora ela estabilizou. Estabilizou num patamar alto, acima da média, mas estabilizou.
Eu ainda trabalho com uma inflação até maior que a mediana, mas também é um indício que pode o Banco Central começar a reduzir lentamente os juros, mas não na reunião de março. Então, a gente tem que avaliar como será essa meta, realmente. Tá, você fez menção também a essa negociação entre o Ministério da Fazenda, que vai representar o governo para indicar esses novos diretores do Banco Central. Isso é tão ou mais importante, tanto quanto ou mais importante do que explicitar essa meta fiscal, ou seja, quem serão os indicados do governo para ocupar essas outras diretorias ali do Banco Central? Com certeza. Principalmente a diretoria de política monetária, ou seja, a diretoria que geralmente apresenta aí a perspectiva da taxa de juros, também junto com a diretoria de política econômica, apresenta um modelo, né, e também as suas análises em relação à perspectiva da taxa de juros da inflação. Então, se for um diretor mais ligado, um diretor bem técnico, e que tem experiência de mercados, que tem experiência de medos de operações, que eu acho que deve ter sido essa a indicação do presidente Roberto Campos, presidente do Banco Central, me parece que vai ser um sinal bem positivo. E pelos sinais do ministro Haddad, aparentemente, eles vão acolher a indicação do Banco Central, ou seja, as sugestões de nomes do Banco Central. Então, por isso que criou, junto com essa regra fiscal que está para ser anunciada nos próximos dias, pelo menos até o final de março, criou-se um movimento aí, olha, a taxa de juros já subiu bastante no mercado futuro, há uma possibilidade de haver uma devolução das taxas de juros, agora um pouco moderada, não vai ser uma queda tão forte em função, como você mesmo falou, existe ainda uma inflação alta no curto prazo, que ainda vai ter ainda em março, existe ainda a expansão de gastos, que ainda já está contratada. Sim. Então, na verdade, os próximos meses vão ser fundamentais para ver se efetivamente essa nova regra fiscal justamente vai dar efetivo controle dos gastos públicos.